Cultura em Evidência, com Gabriela Campos. Olá, assinantes e telespectadores do canal 14 da NET. Estamos aqui mais uma vez para apresentar a edição do Cultura em Evidência. Este que é o seu programa. Venha apresentar seu trabalho, seus talentos, seus projetos, seja ele educacional, cultural ou social. Teremos o maior prazer em apresentarmos para os nossos telespectadores a sua produção, a sua arte, suas publicações, oportunizando o conhecimento do que vocês produzem e fazem. E também podem ganhar projeção no cenário em que vivemos. Hoje nós temos um convidado especial, que é o João Ares Preda. Ele que é um jornalista e também um escritor. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso programa no Canal 14. Obrigado, Gabriela Campos. Também a direção, do programa, Fernando Dutra. É sempre bom estar mais uma vez divulgando a literatura. E quando se fala em literatura, estamos divulgando aquilo que há de melhor nas pessoas. Então, muito obrigado por ter me convidado. Bem, João nasceu em Goianira, Goiás. Mudou-se para Anápolis em 1982. Depois mudou-se para Brasília, trabalhou no Templo da Boa Vontade, foi membro do Comitê de Imprensa do Senado Federal e Câmara Federal. É jornalista, repórter fotográfico, graduado em design gráfico. Fez parte da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de Goiás. E o nosso convidado é um escritor e tem várias publicações, vários livros publicados. Então, João, vamos falar um pouco sobre as suas obras, sobre esse trabalho literário, esse lado seu. Como se deu esse lado? Olha, eu comecei minha vida literária foi durante o curso que eu estava fazendo na Unevangélica. Eu fui estudar justamente... Eu optei pelo design gráfico justamente porque tinha a editoração também dentro do curso. E eu queria aprender a parte de editoração para trabalhar os meus próprios livros, acompanhar, porque geralmente é muito difícil, né? Você acompanhar aquilo que a editora está fazendo. Se você conhece, você pode cobrar eles com mais propriedade. Facilita bem. Então, por isso que eu entrei. Aí, o primeiro livro que eu lancei foi esse aqui, Frequência do Amor. O Frequência do Amor, ele traz a frequência do amor de Deus para as nossas vidas. Ele é um livro de poesia, mas, ao mesmo tempo, voltado para trazer a frequência de Deus, para o homem. Por isso que é Frequência do Amor. O prefácio desse livro foi feito pelo Iron Junqueira, que é também... Escritor, também um grande escritor. É um grande escritor e é espiritualista. Então, eu optei por isso. Então, aqui, logo na abertura do livro, eu trago essas frases. Frequência do amor. O que desejamos e queremos para as nossas vidas vem do entusiasmo e da vontade de permanecer na frequência do amor. Elevação máxima da natureza, essência do autor principal, Criador da vida universal, divindade ancedente que é o amor. Então é Excelente, esse primeiro livro, Frequência do Amor. Primeiro, Isso. Foi o primeiro seu. Aí você disse que ele é de poesia, mas você poesia. Tem vários estilos. Tem. Aí depois eu lancei o Amor que Aquece, depois desse. Porque Frequência do Amor trouxe o amor de Deus para as nossas vidas. Depois eu já fui para o Amor que Aquece, que é o amor entre os seres humanos. Aí depois eu fui para os infantis, que é esse aqui que é o primeiro, Amiguinho da Natureza. Também surgiu durante o curso na faculdade a ideia de criar os personagens.
nós estávamos numa época de muito mosquito da dengue, começando aquela Sei. danificação, né, da saúde das pessoas. Aí eu criei o PET e a pinéia. São os Que personagens. Esse é a garrafa e o pneu que trabalha a defesa do meio ambiente. Olha, educativo, hein? Educativo. Então ele trabalha a saúde e também o meio ambiente. E aqui, na página 19, tem uma frase que eu gostaria até de passar, que é uma parte do diálogo, né, da PET e da pinéia. Tá aqui, ó. Mostra, inclusive, as reciclagens, os galões de coleta. Aí um fala para o outro. A PET fala para a pinéia: sabia que no Brasil menos de 2% de nós são reciclados? Ele está falando deles, né, da vida deles. Aí a pinéia vem e fala: nossa, isso é verdade, PET? Sim, é verdade. E as demais iguais a nós ficam quase uma eternidade, poluindo o solo e causando a extinção da vida na Terra. Maravilha, educar mesmo. Aí vem a pinéia: isso é certo? Aí vem a PET: e ainda lhe afirmo, em uma época de transformação, continuar pensando e não agindo em prol do planeta será trágico. Aí vem a pinéia: o que será? Chorando eu afirmo, trará consequências trágicas à vida, como, por exemplo, o fim das águas, dos animais e das matas. Aí a pinéia: Aí a PET: sim, minha amiguinha. E o resultado dessa doideira humana é o aquecimento global, causando a extinção da vida terrena em todas as camadas. Pense nisso, pinéia. Vou pensar, PET. É que mostra, né, a figura, como se fosse a destruição do planeta lá. A morte, né, dos animais, a água. Inclusive, essas ilustrações é de um grande artista de Anápolis, Silvio Moraes, está aqui ele, eu vou até mostrar. Ó. Certo. É o que fez os grandes... Conscientização através da literatura, hein? Então interessante. Eu procuro sempre enfocar e trazer a vida na literatura. Realidade. Não adianta a pessoa escrever simplesmente para jogar as palavras fora. Quer dizer, a pessoa tem que escrever pensando: será que o que eu estou escrevendo vai ajudar alguém? Será que vai beneficiar alguma pessoa de alguma forma? Porque eu acho que isso é que é importante. Isso é que é importante. Não escrever por escrever, né? Jogar fora as palavras. Aliás, é um recurso interessante para a gente realmente colocar como reflexão, né? Lições de vida. A literatura é fantástica para isso. É verdade. Aí depois vem esse, ó, na sequência. Amiguinho. É o Amiguinho da Natureza 2. Veja que os primeiros personagens, eles não tinham nem os bracinhos e nem as perninhas. Então já teve uma evolução do personagem. Quer dizer, tudo evolui. Interessante. Tudo evolui. Verdade, tudo evolui. E esses aqui... Como a natureza. Eles trabalham o salvamento de uma preguiça de morrer queimada no cerrado. Por que será que eu coloquei uma preguiça no cerrado? Também é uma reflexão. Os animais, com tamanha destruição, eles estão migrando de uma região para outra. Quer dizer, a preguiça não é do cerrado, ela vive na Mata Atlântica. Mas ela está no cerrado, por causa que está sendo tudo destruído. Então eles começam a migrar de um lugar para o outro. Quando eu vejo animais, por exemplo, na cidade, os pássaros, muita gente acha muito bonito, eu não gosto. Eu acho triste, porque significa que tudo em volta está sendo destruído. Aí eles têm que vir para a cidade para achar água, achar comida, para eles sobreviverem. Exatamente. Então não é bonito ver. Né? Você viu ontem a reportagem, uma onça na cidade, aí, procurando um lugar, né? Teve que lutar com a onça, você viu? Para sobreviver. Aí esse aqui, ó, os personagens são coloridos.
Aí eles lá salvando a preguiça. Então eles teve que usar uma pinguela dentro da floresta, que pegou fogo, né, na mata. E os amiguinhos da natureza, com mais a Pet a Pinéia, e arrumou mais uns personagens aí. Tem mais personagens aqui. Tem a Arara Azul, tem o Tatu Bola. Aí eles... A Arara Azul fez um voo, né, pela selva que estava queimando, procurando um lugar para poder salvar a preguiça. Aí tinha uma pinguela e eles usaram essa pinguela para passar a preguiça de um lado para o outro. Para poder salvar ela de morrer queimada na selva. Então, um ajudando o outro, hein? Um ajudando o outro. Olha aí. Então aí já mais também uma lição, né? E esses Ninguém livros, faz nada sozinho. Esse livro Amiguinho da Natureza 1 e o 2, todos os dois entrou nos projetos escolares desse ano passado. Os dois estavam no Alfa Mais, do governo estadual, foi indicado na lista de livros, e também em Anápolis, a arte de ler e escrever. Eles também foram indicados. Por quê? Porque eu procuro escrever pensando na ajuda das pessoas. Jamais eu escrevo alguma coisa para jogar minha palavra fora. Para começar, acho que eu já estou sendo uma pessoa que não entendeu o que Deus quer para nossas vidas. E a sua literatura é profunda. Pode continuar falando pelo que eu conheço. Esse livro aqui, por exemplo, eu não ia escrever para esse livro. Eu não gostei muito de Filhos da Quarentena. Eu achei assim que não deveria, né? Aí a Natalina me ligou. A Natalina Fernandes é a presidente da ULA, União Literária Napolina. Depois eu falo desse aqui. Aí ela falou: João, mas você tem que escrever alguma coisa. Não pode passar, não. Aí eu peguei e falei: então tá. Aí eu peguei a caneta e fui escrevi Sinagoga de Deus. Aí eu procurei passar para as pessoas que estavam passando por aquele problema que há sempre uma forma de você sair da dificuldade buscando as energias que vêm de Deus. Por isso que eu falei sinagogas de Deus. Sinagoga de Deus porque nós, seres humanos, somos as sinagogas de Deus. Isso está lá no Evangelho, quando Jesus fala para os discípulos, né, e fazia aquelas orações deles. Então, quando eles iam para as sinagogas orar, mas na verdade a sinagoga somos nós. Cada ser humano é uma sinagoga de Deus. Por isso que Jesus fala: ai daqueles que são sinagogas de Satanás, porque ele é uma obra de Deus e está a serviço do mal. Então, sinagogas, templos, são os seres humanos. As igrejas nada mais servem para reunir as outras igrejas. Lá são templos de pedras, mas os homens são igrejas de Deus que estão no mundo para ajudar uns aos outros. São as igrejas. As igrejas são os homens. E esse livro, Filhos da Quarentena, ele surgiu na época da pandemia, naquele período de quarentena. O povo estava em casa, sofrendo. Em casa, sem poder sair. Aí foram escrever. Aí teve esse aqui eu participei. São antologias? Antologias. Participei dessa também. Essa aqui, quer ver? Só o título da matéria minha que saiu nele. A Navalha. Essa aqui eu falo que a vida é um presente de Deus, um esplendor. E nós, seres humanos, em nossa ânsia de conquista, fragilizados pelas maldades e pelas trevas, deixamos surgir em nós palavras que podem ferir a alma daqueles que amamos. A língua, quando afiada, falando da vida alheia, corta como a própria navalha. Causa dor e golpeia o coração, despedaçando a vida daqueles que mais amamos. Olha, navalha, a realidade. A navalha. Né? A língua é a navalha. Então esse é a navalha.
Seus livros eu percebo que tem muita realidade, né? Muita. Aí eu procuro. Aí tem essa aqui que é uma antologia também. É SOS É Terra. SOS Terra. Nós trabalhando em prol da natureza. Aí aqui eu coloquei Mãezinha da Natureza. Aí fala sobre a natureza. É bem voltado para a natureza, né? Para esse aspecto. Tudo, tudo. Aí esse aqui já entra na parte de fotografias. Esse projeto aqui foi um projeto da prefeitura. E eu fiz as fotos de capa de mais de 40 livros. Oh, então você... É um esse design, aí, né? Esse aí é uma foto fotográfico, minha. Isso mesmo. Isso aqui é a Praça Bom Jesus? Não. Não. Praça Bom Jesus, né? Isso. Aí esse aqui também é uma antologia. Não, esse aqui é o dicionário dos escritores anapolinos. Também estou aqui nele. Um histórico de cada escritor. Isso. O livro da ULA. Esse aqui foi o dos 20 anos. Também participei dele. E nós já vamos lançar logo, né? Agora, em junho, os 25 anos, que vai ser Jubileu de Prata, né, da ULA. A União Literária Napolina é aquela academia aberta aos seres humanos. Existem as academias abertas aos literatos. E lá os seres humanos. Os seres humanos. Acolhe. Acolhe todo mundo. Abraça todo mundo. É verdade, concordo. Então existe a academia que acolhe os literários só. A ULA não, acolhe todo mundo. É povo da literatura, da música, do esporte. Acolhe, inspira, não é? Ajuda, colabora, isso mesmo. Eu vou até contar a Natalina teve um sonho recente, eu vou até contar aqui. Ela sonhou com a Dona Loló. A Dona Loló estava segurando o telhado de um prédio. Era um prédio tipo redondo, e a Dona Loló segurando lá em cima. E falando para a Natalina, segura aí as tacas. Aí eu falei para ela que a Dona Loló é a parte de cima, segurando a ULA, e a Natalina segurando a parte de baixo. Ela é estaca, ela não pode cair, tem que permanecer firme. E as duas, né, fundaram a ULA, e tem uma história junto, né, todas as duas. Tem um histórico de vida mesmo. Aí tem esse aqui também. Não sei se tem algum intervalo aí que você quer chamar. Não tem intervalo. Pode falar desse livro aí. Esse aí me interessa e eu tenho uma pergunta para te fazer sobre ele. Esse livro aqui... Eu li esse livro seu. É o Indagações 2. Tem 2 livros que eu não trouxe. É o Indagação 1 e o Amor que Aquece. Eu não trouxe ele aqui. Então, esse Indagações 2, ele surgiu diante de tantas indagações e interesses pelas pessoas em temas espirituais. Como eu ainda trabalhava na Legião da Boa Vontade, hoje eu sou voluntário lá. Eu sou jornalista e voluntario na parte de divulgação e outras partes também. O que precisa eu ajudo. Parceiro mesmo. É porque nós não podemos colocar limite ao poder nosso. Jamais a pessoa pode querer fazer só aquilo que ele acha que ele tem que fazer. Não pode. Você é advogado, mas você precisa carregar um pacote de lixo para o galão do lixo, você leva, não vai te fazer mal. A humildade, ela vence todas as tiranias. Verdade, tem que ir além. Tem que ir além. Tem que ir além. Aí tinha o período do almoço, aí juntava todas as educadoras, professoras, auxiliares. Eu ia sentar lá no auditório, né? No refeitório. Aí eu sentava tudo ao lado e começava a fazer perguntas do dia a dia. Por que nasci? Por que sofro? Por que fulano é feliz ou eu não sou? Aí uma delas pegou e falou para mim, por que você não coloca isso em livro? Escreve um livro. Porque você ajuda tanto a gente aqui, pode ajudar outras pessoas. Aí eu peguei e falei, então eu vou escrever. E comecei a escrever esse livro. Lancei ele em 2023, na Bienal do Rio, pela editora Mágico de Oz.
Então, é o seu livro de indagações. Preste-me aqui. Se a vida é eterna, por que morremos? Eu li esse livro seu e existe alguma forma de se preparar para a morte? Existe. A gente prepara para a morte aceitando essa passagem de um lado para o outro. Por isso que eu falo, se a vida é eterna, por que morremos? Nós não morremos, não existe morte em nenhum ponto do universo. Até mesmo o corpo humano, quando ele é sepultado no cemitério, ele se transforma em milhões de vidas minúsculas, que são os germes, os micróbios. Isso aí foi Alzira Zaru que falou. Alzira Zaru foi o fundador da LBV. Então, se até o corpo se transforma em outras vidas, o espírito também não morre. Isso aí nós vamos encontrar em João, não Mateus. Numa conversa lá de Nicodemos com Jesus, aí Nicodemos fala, Nicodemos perguntou para ele, Jesus, como é a vida eterna? Aí Jesus fala para ele, Nicodemos, nós nascemos da água e do espírito. O homem é formado com quantos por cento de água? 70%. Então, por que ele ia falar da carne, se nós somos água e espírito? Então, Jesus falou para Nicodemos que nós somos de carne, de água e espírito. Aí Nicodemos, Jesus, como pode suceder isso? Ele falou, Nicodemos, eu estou te falando de coisas terrenas. Você não acredita? E quando eu for te falar das coisas celestiais? Então, Jesus já falava ali sobre a vida sucessiva. E também, em Mateus, ele fala lá com João Batista. Ele fala assim que todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Mas João Batista é Elias que estava para vir. Então, Elias e João Batista é o mesmo espírito. E João Batista teve a cabeça decepada, né, vestido de Salomé, justamente porque ele, como Elias, foi um guerreiro. Mesmo estando defendendo o cristianismo, ele cortou a cabeça de muita gente. Aí a lei divina, julgando o passado dele como Elias, determinou o futuro dele como João Batista, que teve o mesmo fim, a cabeça decepada. Então a lei divina, julgando o passado, determina o futuro. Determinando o futuro, né? Bem, João, então, eu quando li esse livro, fiquei bem curiosa, sabe? Falava assim, indagações, porque realmente ele te leva a indagar tanta coisa aqui, não é? Tanta coisa. Se a vida é eterna, por que morremos? Pois é. Ele já começa por aí, né? Pensativo, né? E eu posso mudar o meu destino? Eu posso... ele faz indagações, te leva a indagar tanta coisa. Eu tenho um texto que fala sobre isso, justamente sobre a mudança do destino. Como nós podemos mudar nosso destino? Hoje, nós estamos aqui mudando o nosso destino, fazendo coisas boas. A pessoa, muitas vezes, é porque a nossa vida ela é traçada antes de descer para a Terra. Quando nós viemos para a Terra, nós já temos a nossa vida traçada. Mas nós podemos mudar ela para melhor ou para pior. Para pior. Dependendo daquilo que você está fazendo. Se nós estamos dirigindo um carro, você está com a velocidade acima do que permite, você já não está mudando o seu destino ali? A qualquer momento você pode bater, ou passar para o outro lado antes da hora, ou atropelar alguém e mudar o seu destino porque você fez alguém ir para o outro lado. Então, é um exemplo simples. Temos o livre-arbítrio, né? Ao dirigir, nós então, podemos mudar. A pessoa escolhe, destino. Né? Tem sua oportunidade. Bem, então eu conheci algumas obras suas, tem infantil, tem poesia, você é de vários estilos literários, hein, João? É que eu abro o coração e deixo ele falar. O coração que escolhe. Eu não penso para falar, porque o coração é cheio de amor a vida toda. Ótimo. E você acha que os escritores anapolinos têm contribuído com suas produções literárias e acadêmicas para a nossa cultura? Eu tenho certeza disso.
cada um no seu estilo está trazendo benefício, né, para as pessoas. A literatura, ela é vida, ela enriquece a alma das pessoas. Aqueles que gostam da minha literatura vai ler aquilo que eu escrevo. Quem gosta da sua vai ler o que você escreve. Tem aqueles que gostam da Natalina, gosta da Simone, gosta vários outros escritores famosos que nós temos aqui, que deixa surgir, né, nas linhas em branco as histórias, os romances, as poesias. Certinho. Bom, João, então, como você também é um colaborador, um voluntário do Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, Legião da Boa Vontade, o que representa mesmo a LDB? A Legião da Boa Vontade tem até um poema do fundador da LBV que ele fala que a Legião da Boa Vontade ela nasceu para amar e ser amada. É o pensamento do Paiva Neto. Então ela traz para as criaturas humanas, principalmente para aqueles que vivem na periferia, aqueles que não têm condição, uma vida digna. Porque a LBV ela dá uma oferta rica ao pobre. Inclusive você é uma das colaboradoras da LBV. Aproveito aqui para agradecer. Ela tem sempre ajudado a Legião da Boa Vontade. Então a LBV procura fazer com que essas pessoas recebam conforto. Não só material. Porque o material você dá, ele passa. Mas se você dá aquele conforto espiritual, aquele incentivo para a pessoa construir a sua vida, ele não vai ficar na beira da estrada. Ele vai querer seguir o caminho dele, uma trajetória também de construção na vida dele. E o seu trabalho lá é esse, de ajudar as pessoas e contribuir para que tudo fique melhor na vida dos necessitados. Graças a Deus eu atuo, porque eu aposentei dentro da LBV, eu trabalhei por 40 anos, direto. Fui inclusive fotógrafo do Paiva Neto durante muito tempo. Acompanhei ele fotografando, porque a história tem que ficar registrada. Fiz book de fotografia para a ONU, ele trouxe a Menino de Rua, falava sobre os meninos que viviam na rua, e a acolhida que a Legião da Boa Vontade faz, para não deixar as crianças, os idosos, aqueles seres humanos que nessa vida veio com essa carga tão difícil, porque tudo é plantação. Nós escolhemos com as nossas ações a direção do nosso destino. Então, tudo que a pessoa passa na Terra é construído por ela mesma. Eu sou o que sou hoje porque eu construí. A vida não é essa vida passageira igual as pessoas imaginam, que acontece só aqui na Terra. A vida nossa, ela é... Quando Jesus fala dos livros, está lá no Apocalipse, ele fala assim que cada um será julgado através das suas obras, conforme o que se achar escrito nos livros. Aí depois ele fala, e também no grande livro da vida. Então, os livros são cada vida nossa. Cada vida simboliza um livro. E todos os livros juntos simbolizam o grande livro da vida. Interessante. Muito bom. E quando foi criada a LBV? A Legião da Boa Vontade foi criada em 1950. Por quem? Por Alziro Zarur. Ele criou a Legião da Boa Vontade, baseada na Bíblia Sagrada. Ele disse que leu a Bíblia milhares de vezes até ele chegar o que ele deveria criar. E ele criou a Legião da Boa Vontade. Ela nasceu do novo mandamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Então, quando ele achou o novo mandamento na Bíblia, porque muita gente nunca tinha divulgado, Alziro Zarur foi o primeiro brasileiro e estrangeiro a divulgar o novo mandamento que está na Bíblia. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. E o novo mandamento tem uma lei. Lá fala, novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Aí vem a lei. Nisto conhecereis
todos que sois realmente meus discípulos, se vos amardes como eu vos amei. Então existe o novo mandamento de Jesus, que é a ordem dele, e depois a lei, para que seja cumprido aquilo que ele determinou, que é a lei do amor. É um trabalho dignificante mesmo. E ela funciona só com parcerias e voluntariado? Só com parceria e voluntariado. Então, essa forma de voluntariado já é uma forma de dar oportunidade às pessoas de traçar o seu destino, fazendo o bem. Então, é uma forma de ajudar as pessoas, também dando a oportunidade deles ajudarem. Quando você ajuda, você também está sendo ajudado. Muito bom. É uma organização que atua há décadas, né? Garantindo... Desde 1950. Desde 1950, garantindo assistência às pessoas. E hoje... Parabéns. Hoje quem é o presidente é o José de Paiva Neto. É o que eu fui fotógrafo dele durante muito tempo. E aproveito para convidar vocês, que dia 13 de junho, a partir das 19 horas, nós vamos ter o Arraial da Boa Vontade, lá na sede da LBV, onde todos vão poder se divertir, né, e fazer caridade. Tá aí o convite para os nossos telespectadores. Tem tempo aí de mostrar as imagens? Nós vamos mostrar aos nossos telespectadores alguns trabalhos desenvolvidos, né? Então, essas são as imagens essa é a rua, né, da Legião da Boa Vontade, Avenida Sócrates Diniz. Tá. Aí é o ônibus que traz as crianças para o centro comunitário da LBV. A LBV preocupa, né, em trazer as crianças que moram mais longe para o centro comunitário. Ajuda completa, né? Completa. Busca as crianças, a escola, elas ficam durante o dia todo? O dia todo. Não, fica um período na escola e um período aí na Legião da Boa Vontade. Trabalho dignificante mesmo, né? Olha lá, entende esse pensamento. Ó, quem confia em Jesus não perde o seu tempo. É um pensamento do Paiva Neto. É o que está lá no ônibus. Nós sempre temos que usar o nosso tempo com bastante dignidade, para que a gente não venha arrepender depois. Nossa, e o tempo é preciosíssimo, né? Temos que aproveitar realmente algo que vale a pena. Aí eles chegam, passa pela escovação de dente, lavar as mãos. Olha lá. É o educar. Aí eles mesmo que colocam a comida, tá vendo? Tá vendo? Já é um ensino. Eles que colocam. Depois você tem que ir lá visitar. A filhinha, ó. Que maravilha. Estudam, se alimentam e tem a educação, hein? E ainda faz outras atividades na LBV, né? Faz. E tem uns depoimentos de mães que falam que tem vezes que a única refeição que eles comem é lá na LBV. Eles nem gostam de ficar em casa final de semana. Acredito, realmente. Uniforme, a LBV dá uniforme, dá material escolar. É há muitos anos mesmo. Eu me lembro, eu era menina, me lembro meus pais, né, ajudarem já. Muito bom. Trabalho excelente. Tem Parabéns. Um poema, né, do Manuel Bastos Chico, que ele fala que... Eu vou falar só um trechinho, para nosso tempo está curto, mas ele fala assim que pobre de ti se pensa ser vencido, sua derrota é caso decidido. Queres vencer, mas como em ti não crê, tua descrença esmaga-te de vez. Ó, tá vendo? Bastos Chico. Que poema, hein? Ele profundo também. É fantástico. Bem, chegando ao final do nosso programa, nós queremos agradecer, João, por ter aceito o nosso convite e sua participação neste canal. Parabéns por suas obras, pelo seu trabalho.
Acreditamos que a leitura é um dos meios mais eficazes para o crescimento e evolução. Nossos escritores anapolinos têm cada vez mais contribuído com esse fator de aprendizado. Nosso muito obrigado, nossa gratidão, viu, João? Eu que agradeço a você, agradeço também aos telespectadores, né, pela paciência de estar nos assistindo, e que Deus os proteja sempre. Você, Gabriela, a direção toda a equipe técnica, e que Deus ampara vocês sempre. Amém. Vamos terminar com as palavras do próprio escritor que está aqui, o nosso convidado de hoje. Seu grande anseio é servir à vontade do Altíssimo na construção de um mundo melhor, onde haja paz e felicidade, e que os homens aprendam a amar-se uns aos outros, não deixando espaço para as guerras que tanto mal causam à humanidade. E a vocês, telespectadores e assinantes, nossos agradecimentos e o convite para a próxima edição do Cultura em Evidência. Cultura em Evidência, com Gabriela Campos.